Se você acha que o que está quebrando o país é a Lei Rouanet ou o Bolsa Família, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar que o que realmente pesa nas contas do nosso país é o funcionalismo público. Bem-vindos e bem-vindas ao meu quadro Deixando de Ser Burro com o Tio Cid, e aqui quem vos fala sou eu, o Cid. O que pesa nas contas do nosso país não são políticas de incentivo cultural como a Rouanet ou simplesmente políticas públicas de combate à miséria como o Bolsa Família. O que pesa é o funcionalismo público. E o que é o funcionalismo público? É os cargos, os profissionais e as instituições que fazem a organização, administração e funcionamento do país. Vulgo os cargos públicos. Que vai desde médicos, professores e policiais até prefeitos, juízes e desembargadores. E o problema não está nos serviços de base do funcionalismo público, que são os policiais, os médicos, os professores. Não, está no serviço que está em cima da pirâmide, que são juízes, desembargadores e políticos. E eu vou te mostrar o preço que eles custam aqui. Para sua informação, o Bolsa Família custa por ano, mais ou menos, 150 bilhões de reais e ajuda 50 milhões de pessoas. Agora, só para você ter uma ideia de comparação, o sistema judiciário brasileiro, que são juízes, desembargadores, analistas, técnicos e etc., custa por ano 160 bilhões, 10 bilhões a mais do que o Bolsa Família. E ele é composto por 450 mil pessoas. Resumindo, menos do que 1% das pessoas do Bolsa Família. E desses 160 bilhões, 80%, que dá 128 bilhões, é só para pagar salários e aposentadorias. Resumindo, 450 mil pessoas custam 160 bilhões para os cofres públicos, enquanto o Bolsa Família, com 150 bilhões, ajuda 100 vezes mais pessoas, tá? 50 milhões de pessoas que estão em situação de necessidade, de vulnerabilidade. Só para você ter uma ideia, um juiz no início de carreira, ganha 46 mil reais. Você soma penduricalhos, auxílios e os caralhos, passa de 100 mil reais. Temos casos de juiz ganhando mais de 200 mil por mês. Eu não tô dizendo que um juiz tem que ganhar 5 mil reais não, tá? Mas tem que ser 200 mil, precisa de tudo isso. Pra você ter ideia, só o nosso judiciário, que é o que eu tô falando aqui, ele custa mais do que os bombeiros, os policiais e todo o sistema prisional do país juntos, somados, tá bom? Somados. Se somar tudo isso, o nosso judiciário consegue sair mais caro todo ano. Se eu for falar das prefeituras, então, cara, só as nossas prefeituras custam 370 bilhões, é mais do que o dobro do Bolsa Família, tá bom? Só de salários, aposentadorias, auxílios e os caralho. Se eu falar do Congresso, vocês vão passar raiva. O Congresso custa em média 10 bilhões por ano, pra 594 pessoas, tá bom? 10 bilhões é o custo de 594 pessoas, cara. Agora, você quer saber quanto que a Rouanet custou em 2025? 3,5 bilhões. E gerou 220 mil empregos. Então você realmente acha que o problema do país é a Lei Rouanet? Você tem um sistema judiciário que custa 160 bilhões. Você tem prefeituras que custam 370 bilhões. Você tem um Congresso que tem menos de 600 pessoas custando 10 bilhões. Mas os políticos cara de pau vai dizer que o problema é a Rouanet, que custa 3,5 bilhões e gerou 220 mil empregos. Vai dizer que o problema é o Bolsa Família, que ajuda 50 milhões de pessoas com 150 bilhões. Isso aqui não é sobre direita ou esquerda não, tá? Isso aqui é sobre você votar em um político que tem uma proposta pra diminuir o funcionalismo, cara. E eu não tô falando de diminuir o salário de professor e policial não, tá? Eu tô falando de diminuir o salário de juiz, de desembargador e de político. Porque o que pesa os cofres públicos não é polícia, não é bombeiro, não é professor, não é médico. O que pesa o cofre público são prefeituras custando 370 bilhões. É um congresso custando 10 bilhões. É um judiciário custando 160 bilhões. Não é os professores, não é os policiais. Então isso aqui não é sobre direita ou esquerda não, tá? É como eu fico puto de não ter um político com nenhuma proposta sobre isso. Você não vê um de direita, de esquerda, de centro, de porra nenhuma. Você não vê um político com proposta sobre a diminuição do funcionalismo público no nosso país, cara. Então é aquilo. Político de direita enriquece, político de esquerda enriquece, juiz enriquece, desembargador enriquece e o eleitor, nós, o povo, só se fode. Enfim, agora você sabe que o problema real do nosso país não são políticas de incentivo à cultura, nem políticas públicas para tentar diminuir a desigualdade social. O problema é o funcionalismo público, que é uma fortuna. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, compartilha, me segue e manda pra um amigo seu, ou até melhor, pra um inimigo seu, valeu? Tamo junto, é nóis.